É possível ter controle sobre as nossas vidas? Vocês devem me responder, é óbvio que sim. Mas na verdade essa pergunta não é tão simples. E a resposta, muito menos. Essa pergunta ela foi feita de forma clássica na Grécia Antiga e tentou ser respondida por Aristóteles e Platão e toda uma série de filósofos. As respostas a essa pergunta vão resultar em diversas filosofias, desde o pragmatismo, o utilitarismo, até o fatalismo. E se nós pararmos para pensar novamente, nós controlamos a nossa vida? Muitos irão pensar que sim, controlamos a nossa vida. Temos livre-arbítrio, mas isso não é tão óbvio quanto a gente pensa. Quando a gente começa a estudar um pouco mais dos aspectos comportamentais do ser humano, a gente começa a perceber que muitos de nós somos manipuláveis facilmente através de certas ferramentas. E estão aí os algoritmos das redes sociais para nos mostrar isso. Alguns poderão falar, não, mas os algoritmos das redes sociais não criam nada. Não sei se não criam, não. Não tenho como afirmar nem que sim, nem que não. Mas tenho certeza que são ferramentas e mecanismos poderosos de manipulação em massa. E quando se pressupõe manipulação, pressupõe que o comportamento humano é moldável ou influenciável. Então, se a gente parar para pensar em nós próprios, a gente acredita realmente que tudo o que nós fazemos advém da minha liberdade? Ninguém influencia nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha afetividade? Nenhuma situação é capaz de me influenciar? Então, essa pergunta ela sempre trouxe uma série de questionamentos, porque nós, enquanto seres humanos, nos imaginamos sermos totalmente diferentes das outras classes de seres viventes no planeta Terra. E aparentemente somos realmente bastante diferentes, né? É só vermos o grau de cultura, a complexidade da cultura que criamos nesses milhares de anos enquanto espécie. Mas vamos voltar à pergunta. Nós controlamos a nossa vida, sim ou não? Na Grécia Antiga havia uma perspectiva, digamos, mítico-religiosa, que ela começa a ser combatida por, segundo Platão, Sócrates. Né? Então ela começa a ser combatida por Sócrates e isso vai redundar na filosofia clássica. O que é esse pensamento mítico religioso grego? Ele diz o seguinte, que a nossa vida, nós não temos controle sobre ela. Nós podemos achar que temos controle sobre a nossa vida, mas a nossa vida ela é determinada pelo capricho dos deuses. Aí você vai falar, mas isso é politeísmo, é paganismo. Qual é a diferença de você achar que a sua vida era moldada por Deus? Faz diferença se é um, se são dois, como no dualismo, no zoroastrismo, ou se são 10, ou se são 1000, ou se são 1.000.000? Qual é a diferença? Se você admite que a sua vida ela é, de alguma maneira, controlada ou super influenciada por uma inteligência superior, não importa se ela é uma ou muitas, a sua vida, você não tem liberdade. Então, esse pensamento ele angustiou muito os primeiros filósofos clássicos, o fato de que, de acordo com o pensamento ortodoxo, naquela época, nós, seres humanos, não tínhamos uma liberdade, toda a nossa vida era realizada através do capricho dos deuses. E muitas vezes eram deuses incompreensíveis, no qual eu sacrificava ou realizava uma oferenda ou procurava agradar de alguma maneira, mas ainda assim eu não tinha um bom resultado. Nós podemos argumentar que isso, nós podemos fazer uma interpretação simbólica disso? Podemos, mas não era essa a interpretação que era feita naquele tempo. Na verdade, as primeiras interpretações simbólicas da religião grega são dadas pelos próprios filósofos, porque o povo, literalmente, acreditava naquilo ali. Ou seja, enquanto seres humanos, não temos uma liberdade. Nós dançamos
conforme a música dos deuses. E essa música dos deuses, às vezes, é profundamente injusta. E isso vai ser demonstrado em uma série de peças, as grandes peças da dramaturgia grega, como, por exemplo, o Édipo Rei, ou Antígona. Essas peças, que a gente chama de peças trágicas, elas vão formar aquilo que os teóricos chamam de o pensamento trágico, muito estudado, por exemplo, por Nietzsche. E é óbvio que na época não havia algo para chamar esse é o pensamento trágico. Não, isso é uma construção moderna, né? A gente também não pode ser anacrônico nesse sentido. Então, quando nós pensamos em pensamento trágico, é a arte grega, sobretudo a dramaturgia, traduzindo um sentimento popular. Que essa dança dos deuses, essa música dos deuses, às vezes ela é profundamente injusta com indivíduos que fazem tudo certo na vida. Para combater esse tipo de ideia, né, surgem os primeiros filósofos. Os primeiros filósofos eles surgem primeiro no contexto de catástrofe em Atenas. Atenas havia acabado de perder uma guerra ou empatou, enfim, perdeu. Tinha acabado de perder uma guerra para Esparta, a sua inimiga, a sua antagonista, né? E havia acabado de enfrentar uma peste, uma epidemia, uma grande epidemia que, segundo aí cálculos, que pode ser apenas um chutômetro, 25% da população ateniense veio a óbito. Vamos considerar isso um chutômetro, uma grande epidemia. Dentro desse contexto de catástrofe, né, os primeiros filósofos eles tentam dar ordem a esse mundo catastrófico, nesse mundo perdido. Então eles começam a argumentar que não, é possível sim ao homem ordenar o mundo. E por incrível que pareça, eles vão recorrer aos próprios deuses. Né? A gente vê isso na literatura platônica. Né? Platão, uma das primeiras coisas que Platão faz é tentar caracterizar o que é de fato a divindade. Ou seja, ele tenta caracterizar o que são os deuses, quais são suas funções e suas virtudes. Tentar extrair algo do que era o senso comum da população à época. E, evidentemente, para Platão, os deuses não eram aquilo que os sacerdotes ou a população em geral achava, ou seja, meros seres humanos elevados a uma categoria mais alta. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, os deuses eram como nós, cheios de caprichos. Para Platão isso não é possível, porque se são divinos, devem ser perfeitos. E se são perfeitos, logo agem com justiça. Então aqui há um salto. Então olha só, né? Platão precisa reconstruir uma certa simbologia da fé grega ou ateniense, nesse caso ateniense, mas helênica, né? Grega, porque isso vai repercutir em toda a Grécia. Né? Então ele precisa reconstruir isso. Né? Ele não poderia simplesmente falar os deuses não existem. Né? Não tem também como a gente hoje falar assim, Platão acreditava ou não. Não faz a menor diferença. O fato é que na sua literatura os deuses estão presentes, os deuses gregos estão presentes, e ele reconstrói essa imagem desse Deus, desses deuses. Coisa semelhante aconteceu em outras religiões, onde você tem uma imagem, onde você tem deuses que são muito violentos, e à medida que vai passando o tempo, há novas reconstruções e a imagem daquele deus ou deuses violento acaba sendo reconstruída. Então a gente, por exemplo, um deus vingativo ele pode se transformar no deus amoroso. Foi reconstruído, essa imagem foi reconstruída. Então Platão faz exatamente isso, ele reconstrói a simbologia dos deuses. Então se os deuses são divinos, o divino implica perfeição e a perfeição implica em agir com justiça. Pronto. Quando ele faz isso, ele diz, bom, se os deuses são justos, nós, enquanto estamos na Terra, devemos procurar a justiça. E aí
Estou simplificando bastante, tá? Então aí ele acha o espaço para a autonomia do homem. Se os deuses são justos, os deuses respeitam a nossa autonomia. Né? Então, ele acha um espaço para a autonomia no homem. Né? E faz toda a sua construção teórica com base no papel do saber, do pensamento, do conhecimento, para essa elevação do homem para o divino, né? Que está exposto de uma maneira bastante pormenorizada no livro A República de Platão e diversos outros, né? Fédon, né? Você tem uma série de livros onde vai tratar dessa perfeccionalidade do ser humano. Na verdade, talvez esse termo perfeito não pudesse nem ser aplicado, talvez seja um termo até anacrônico usar o termo perfeito. Né? Os gregos estavam muito preocupados com a felicidade, ou seja, que também é um termo que a gente pode questionar, né? Porque o termo é eudaimonia, que a gente poderia traduzir hoje como plenitude, ou seja, o homem que se autorrealiza. Né? Só que esse autorrealizar-se é com justiça, é com as virtudes. Tá? Porque a gente pode dizer assim, um assassino se autorrealiza. E quem dissesse isso também estaria com toda a razão. Mas esse autorrealizar-se é autorrealizar-se com as virtudes. Porque o homem, ele espelha-se no divino. Aí você vai pensar, pô, isso parece um pouco com o cristianismo. Parece, e na verdade a gente, né, os primeiros padres da igreja, os primeiros formuladores do cristianismo são leitores da literatura clássica. Então obviamente que a filosofia platônica, neoplatônica e aristotélica influenciou o pensamento cristão. Você fala de dúvida. Então, se você achou que tem algo semelhante, você não está errado, não. Está tudo certo. Tem muita coisa semelhante, né? E tem muita coisa que é diferente. Mas há uma influência nos primeiros formuladores do pensamento cristão desse pensamento clássico. Então você tem então Platão falando sobre a autonomia do ser humano. Então quando ele fala da autonomia do ser humano, ele diz: nós seres humanos somos livres. Isso é radical, porque a gente está vivendo numa sociedade onde não se acredita de certa maneira que o ser humano é autônomo. Na verdade, se a gente for ler a Ilíada de Homero, a gente percebe nitidamente que ali você tem uma história da não autonomia do homem. Né? O homem está o tempo todo ele não é proativo, ele é responsivo aos deuses, né? Responsivo aos caprichos e às situações dos deuses. Então a gente tem ali em Platão dizendo que não, enquanto nós somos seres humanos e somos autônomos, mas para ele justificar essa autonomia ele tem que recorrer às divindades, né? Coisa que o cristianismo também fez. Tá? Nada diferente do que o cristianismo fez a posteriori. Né? E você tem Aristóteles. Então, eu falei o pensamento trágico, pensamento platônico, bem resumido, e o pensamento aristotélico. O pensamento aristotélico, em certo sentido, ele tenta ser uma síntese entre o pensamento platônico e o pensamento trágico. Alguns falam que o Platão posterior, tá? Chegou, como assim posterior, né? Um corpus platônico é imenso. Então você pode pensar que o Platão tardio, ou seja, o Platão mais velho, tinha pensamentos diferentes do que o Platão mais novo. O que é normal. Qualquer ser humano, à medida que envelhece, vai mudando suas opiniões. Se para melhor, a gente não sabe, né? Hoje a gente tem visto que algumas pessoas têm envelhecido muito mal, né? Enfim, parênteses à parte. E você tem então o pensamento aristotélico, que resume-se em tentar uma síntese entre o pensamento trágico e o pensamento platônico. E a síntese aristotélica é genial, né? Porque Aristóteles vai reconhecer as contingências da vida. Platão, via de regra, não reconhece as contingências da vida. E quando reconhece, é para dizer que foram deliberações ruins dos seres humanos. Ou seja, para Platão, nós podemos controlar 100% a nossa vida.
Não existe espaço para contingências. Não existe espaço para o acaso no pensamento platônico. Se algo de ruim aconteceu, foi um erro seu. Alguma falha na construção do seu pensamento, nas suas atitudes ocorreu e aquilo ruim veio acontecer. Pode ser uma falha há 10, a 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, para Platão, o ser humano tem controle. Então, essa ideia de autonomia devemos a Platão. Aristóteles ele vai tentar ser o meio termo. Ele vai tentar fazer uma síntese entre o pensamento platônico e trágico. Enquanto o pensamento trágico ele não reconhece a autonomia do homem, e Platão reconhece, Aristóteles vai reconhecer que não é bem assim como Platão fala. Não tem como a gente controlar a nossa vida completamente. Há acasos na vida, há contingências na vida. Às vezes a gente faz coisas que acreditamos ser certas, que estão nos manuais, que estão nos livros, enfim, que todo mundo sempre fez daquela forma e funcionou, mas comigo não funciona. Fora os reveses da fortuna, ou seja, acidentes, doenças inexplicáveis, catástrofes naturais, né? Então você pode construir um galpão maravilhoso, investir o dinheiro, construir o galpão, e amanhã passa uma tempestade. Platão diria, a pessoa vai mal. Então, você vê que há espaço. Platão, por exemplo, se numa situação dessa, a pessoa que construiu um galpão, ela não olhou o mapa meteorológico da região, as chuvas, né, a probabilidade das tempestades, em quantos anos acontece, daquela região onde já aconteceu. Perceba, então, que não é simples. A gente consegue achar argumentos para vários lados. A questão é que Aristóteles ele chega à conclusão de que isso seria humanamente impossível. Mas a gente também tem que lembrar que Platão está com a perspectiva do divino. E para Aristóteles não existe essa perspectiva. Somos seres humanos. Ponto final. Então, essa diferença de perspectiva muda muita coisa. Enquanto Platão a gente quer o divino, e Aristóteles não, somos seres humanos. Estamos aqui na Terra. O divino, não sei nem se existe. Então, Aristóteles ele vai reconhecer essa existência do acaso, mas vai reconhecer que a liberdade do homem, a nossa autonomia, ela pode evitar muitas coisas. E, obviamente, ele vai negar também o capricho dos deuses. Mas você aí pode... é errado eu achar que a catástrofe natural é castigo dos deuses? Quem sou eu para dizer que não? Eu, particularmente, acho que não tem lógica nenhuma. Mas eu estou seguindo uma linha de pensamento que tem como origem lá Platão e Aristóteles. Mas se você é amante do pensamento trágico, sim. A grande questão é que a gente tem que assumir as consequências desses pensamentos. O pensamento, você assumir o pensamento trágico, você assume um certo fatalismo na vida. Ou seja, por mais que você construa, por mais que você faça, seu destino não te pertence. Enquanto no pensamento clássico, Platão, o destino te pertence. Em Aristóteles também, o destino te pertence. Mas, em Aristóteles reconhece que existem reveses na vida. Vários. Por exemplo, um dos grandes reveses que Platão vai falar para o desenvolvimento do espírito intelectual é a ausência de recursos financeiros. Você vai pensar, ausência de recursos financeiros? Gente, é só a gente falar para pensar um pouco. Uma pessoa com ausência de recursos financeiros, ela mal consegue ter uma boa alimentação. Como que ela vai ter acesso aos bens culturais? Então, Aristóteles ele reconhece que há diversas situações na vida que nos limitam. Limitam a nossa ação, limitam o que nós poderíamos ser. Então, há esse reconhecimento. Aí você pode falar, não, mas cabe a gente mudar isso. Quando você fala cabe a gente mudar isso,
você assume que nós, seres humanos, temos autonomia. Se você disser, não, é quando Deus achar que tem que ser. É a mesma coisa que o grego antigo falava, é quando Apolo achar que deve ser, quando Afrodite achar que deve ser, é quando Zeus achar que deve ser. É o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento. Então, nós temos 3 respostas a uma pergunta. E a função do vídeo, olhando para o pensamento clássico, a função do vídeo não é dizer qual é a melhor, não. É dizer que há essas 3 respostas, elas estão aí. Vários de nós abraçamos algumas dessas correntes de pensamento, mas a gente tem que estar ciente das consequências, sobretudo as consequências de ter esses pensamentos. Né? Então, um pensamento, você abraçar esse pensamento trágico, né, incorre num fatalismo absurdo. E você abraçar o pensamento platônico incorre numa falsa sensação de autonomia total que nós temos e que nós não temos. Né? Enquanto o pensamento aristotélico ele nos traz talvez o melhor desses 2 sistemas. Né? Então, por isso que ele é muito utilizado, o sistema ético aristotélico, e ele também está até como base do pensamento ético, né, das formulações éticas do cristianismo, tem por base a ética aristotélica. Né? Então, temos controle sobre a nossa vida? Depende do que você acredita. Pode ser que sim, se você, sem saber, acredita na liberdade, no homem, na autonomia do homem, e segue a corrente platônica. Não, você segue sem saber a corrente do pensamento trágico, né, que tem uma longa tradição na história da humanidade. Ou você acredita que às vezes sim, às vezes não, e sem saber, você está seguindo a síntese aristotélica da ética. Então, espero que vocês tenham gostado, na verdade, né? E a gente fica por aqui. Um forte abraço para todos.